Gente, atenção, quem estiver dormindo aí de frente para o computador, acorda, que nesse bloco aqui a gente vai conversar sobre uma doença, né, na realidade uma síndrome muito importante dentro da endocrinologia, que é a síndrome de Cushing. Essa síndrome aí é definida por uma síndrome clínica caracterizada, determinada na realidade, por excesso de glicocorticoide. Tudo bem? Tranquilo? Bom, aí se eu perguntar para vocês o seguinte, vocês entenderam que é uma síndrome clínica caracterizada por excesso de glicocorticoide. Aí vem a minha pergunta, qual é a causa mais comum de síndrome de Cushing no mundo? Passa lá no ambulatório de colagenose, passa lá no ambulatório de doença intestinal inflamatória. Qual é a causa mais comum, gente? É a síndrome de Cushing determinada por uso de glicocorticoide. É o lúpico que toma prednisona sem parar. É o paciente com doença intestinal inflamatória, com doença de Crohn, por exemplo, que volta e meia está tomando seu corticoide. Então, a causa mais comum de síndrome de Cushing no mundo é a síndrome de Cushing dita o quê, hein? Dita exógena. Uso de glicocorticoide. Às vezes não tem jeito, você tem que usar mesmo para poder manter as doenças autoimunes em remissão, as doenças inflamatórias em remissão. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a síndrome de Cushing endógena. Doenças que o indivíduo tem, tumores que o indivíduo tem, que determinam o excesso de cortisol. Tá? Vamos lá. Síndrome de Cushing endógena. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um tumor. Eu não, Deus me livre. O paciente tem um tumor de hipófise, um adenoma de hipófise. Esse tumor produz de forma autônoma elevados níveis de ACTH. Tudo bem? O ACTH vai até o córtex da suprarrenal, ambas as suprarrenais. O ACTH ele tem um efeito trófico, ele faz a suprarrenal crescer, mas ele estimula a produção de cortisol e androgênios. O paciente tem uma síndrome de Cushing determinada por um adenoma produtor de ACTH. Como é que chama essa doença? Chama doença de Cushing. Outra situação. Eu tenho um tumor de pulmão, por exemplo, o Old Cell. E o Old Cell, todo mundo sabe que produz peptídeos e hormônios variados, produzindo diversas síndromes paraneoplásicas. Uma dessas síndromes paraneoplásicas pode ser a seguinte. O Old Cell produz um peptídeo semelhante ao ACTH, muito parecido com o ACTH. E o indivíduo desenvolve síndrome de Cushing por isso. A gente chama isso aí de síndrome de ACTH ectópico, que é uma condição rara. Gente, olha só, eu falei para vocês duas condições que causam síndrome de Cushing devido a níveis elevados de ACTH. Então eu posso chamar essas causas de causas ACTH dependentes. Aumento do ACTH. Quais são essas causas? Doença de Cushing, adenoma hipofisário produtor de ACTH e síndrome de ACTH ectópico. Tudo bem? Vamos dar outro exemplo. Outro exemplo. Eu tenho um indivíduo que apresenta um tumor benigno, um adenoma, em sua suprarrenal direita, por exemplo. Esse tumor, de forma autônoma, já expliquei no bloco 1 o que é o conceito de autônomo em endocrinologia, de forma autônoma produz grande quantidade de cortisol, determinando a síndrome de Cushing. Se há uma produção autônoma de cortisol, não regulada por nada, o resultado vai ser síndrome de Cushing, com CRH hipotalâmico e ACTH hipofisário suprimidos. O mesmo raciocínio vale para um tumor maligno de suprarrenal, que é o carcinoma suprarrenal, tá? Então eu vou chamar isso aqui de causas ACTH independentes. Cursa com ACTH baixo. Exemplo, adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal, tá?
Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos embora. Vamos falar sobre cada condição dessa. Primeira, olha só que coisa interessante. A doença de Cushing, ela é responsável, de acordo com o Harrison, por 68% dos casos de síndrome de Cushing endógena, tá? Doença de Cushing. A doença de Cushing, ela é conhecida também como adenoma de hipófise ou corticotropinoma. Corticotropinoma ou corticotrofinoma nada mais é que o adenoma de hipófise produtor de corticotrofina, que é o ACTH. Então aqui, ó, voltei, coloquei lá, 68% dos casos. Essa condição é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, são geralmente mulheres jovens. Isso aqui é muito importante. Um microadenoma de hipófise, que é o adenoma com diâmetro menor do que 10 milímetros, vocês sabiam isso, né? Sabiam. O microadenoma de hipófise, ele é muito mais comum que o macroadenoma, que é maior que 10 milímetros. Então, algumas conclusões a gente tira daqui. Em primeiro lugar, distúrbios no campo visual não vão acontecer nesses doentes com o microadenoma. Porque lembra, a hipófise, quando cresce muito ou tem um tumor muito grande, pode comprimir o quiasma óptico. Você pode ter hemianopsia bitemporal. Não acontece aqui. Então esquece a hemianopsia. Outra coisa interessante, um pouquinho mais da metade, então, os livros não são claros, 55%, 60%. Um pouquinho mais da metade dos microadenomas é que são visualizados pela ressonância magnética com gadolínio, de célula túrcica. Então você tem aí uma manobra de 40%, 45% dos microadenomas que não são visualizados pela ressonância magnética de célula túrcica. Então olha o problema que a gente tem em mãos aí. Vamos resolver isso mais tarde. Isso aqui é interessante. Síndrome do ACTH ectópico. Quando eu falo ACTH ectópico, como eu já disse para vocês, a primeira coisa que vem na nossa mente é o tumor de pulmão de pequenas células, que é o Old Cell, tá? Mas existem outros tumores que podem também estar associados à síndrome do ACTH ectópico. O principal deles é o carcinóide brônquico, tá? Mais raramente, o carcinoma medular de tireoide, que a gente já viu na aula de tireoide, né? Mas esses são os dois principais. Daqui a gente tira uma conclusão muito legal, que vai servir para a gente entender o algoritmo de síndrome de Cushing. Quando você suspeita de ACTH ectópico, uma condição rara, você faz logo uma tomografia de tórax, para tentar buscar essas duas coisas aqui, tá? Vamos embora. Vamos ver agora as causas ACTH independentes. Carcinoma suprarrenal. Gente, olha só. O carcinoma suprarrenal, ele costuma ser um tumor grande, tá? Indivíduo geralmente na 5ª, 6ª década de vida. O carcinoma suprarrenal, se for numa mulher, ele além de produzir excesso de cortisol, ele produz também excesso de androgênios. Se for numa mulher, ela pode apresentar sinais de virilização, como hirsutismo importante. O que é hirsutismo? É a distribuição da pilificação da mulher, uma distribuição masculina na face da mulher. Hirsutismo. Mais raramente, alteração de tonalidade da voz. Tudo bem? Hipertrofia do clitóris. Então vamos lá, ó. São tumores com diâmetro grande, mais de 6 centímetros na TC de abdômen, sinais de virilização na mulher, tá? No homem pode acontecer uma coisa muito interessante. Esse tumor suprarrenal ele pode produzir e produz, né, muita, além do cortisol, determinando a síndrome de Cushing, produz muito androgênio, como nós já vimos. O excesso de androstenediona pode ser convertido no homem em estrona e estradiol, levando ao surgimento, por exemplo, de ginecomastia, que é a proliferação glandular da mama masculina. Tudo bem? Então, atenção para isso.
E uma coisa muito importante, toda vez que eu tenho um excesso de androgênios de origem suprarrenal, eu vou ter uma excreção urinária aumentada de 17-cetosteroide. O 17-cetosteroide urinário é o metabólito desses androgênios de origem suprarrenal. É o metabólito, tá certo? E o sulfato de DHEA plasmático elevado, obviamente o DHEA é a dehidroepiandrosterona, que é um hormônio de origem suprarrenal, um androgênio de origem suprarrenal. Então você, quando suspeita de excesso de hormônio androgênico de origem suprarrenal, você pede esses dois exames, o 17-cetosteroide e o sulfato de DHEA plasmáticos. Eles vão estar elevados no carcinoma suprarrenal. Tá certo, gente? Adenoma suprarrenal. O que a gente tem que saber do adenoma suprarrenal? O adenoma suprarrenal, ele causa síndrome de Cushing, claro. Geralmente são tumores pequenos, menor que 3 centímetros. E ele só produz a síndrome de Cushing. Não vai haver sinais de virilização na mulher, ginecomastia no homem e, obviamente, o prognóstico é muito melhor. Tá certo? Muito melhor. Vamos embora. Aqui importante, ó. Manifestações clínicas da síndrome de Cushing, tá? Vamos lá. A principal delas é essa aqui, ó. Estrias violáceas. Tem várias teorias para estrias violáceas, um aumento de catabolismo das fibras reticulares da derme poderia explicar o surgimento das estrias. Não importa. O que importa é o seguinte, gordo pode ter estria. Agora, quando você tem uma estria violácea, uma estria com 1 centímetro ou mais de largura, em região de dorso de abdômen, vindo para a região de flanco de abdômen, você tem que pensar na possibilidade desse paciente ter síndrome de Cushing. Vai pesquisar a síndrome de Cushing nele, tá? Então vai lá, ó, estrias violáceas, tá aqui. O que mais? Obesidade centrípeta. Obesidade centrípeta é um nome que a gente usa para explicar aquela distribuição de gordura na síndrome de Cushing. É uma gordura de tronco, é uma gordura interescapular, que nós chamamos de gibosidade. Eu disse para vocês, né, que embora o cortisol ele leve a uma quebra de gordura, essa gordura é remodelada para o tronco e para a região interescapular. Isso acontece, hoje em dia a gente sabe, que é mais pela resistência insulínica induzida pelo excesso de cortisol do que um efeito propriamente dito direto do cortisol. Tá certo? Tranquilo? Vamos embora. Gibosidade, que é esse depósito interescapular. Essa foto aqui de um livro de semiologia da década de 20. Tá aqui, ó. O que mais? Face de lua cheia. Vamos ver a criança. Face de lua cheia. Uma face não só de lua cheia, uma face pletórica. Uma face pletórica. Vamos embora. Fraqueza muscular proximal. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho excesso de cortisol, eu vou ter um catabolismo exagerado de proteínas, vou destruir proteínas musculares, e isso vai levar a uma fraqueza muscular proximal. Tá certo? O que mais? Intolerância à glicose. Até 20% pode ter diabetes franco. Eu já expliquei para vocês, não expliquei? Expliquei, né? O cortisol, ele é o quê? Ele é um hormônio contra-insulínico. O cortisol, ele estimula a gliconeogênese. Falamos isso no primeiro bloco da aula. Vamos embora. Hirsutismo. Obviamente, o hirsutismo é uma característica da mulher. É uma pilificação anormal na face da mulher. Tá? Aí você vai me dizer o seguinte, espera aí, Marcelo. Você disse que o hirsutismo ele só acontece quando a síndrome de Cushing ela é determinada por um carcinoma suprarrenal? Não, gente, não é bem isso. O carcinoma suprarrenal, ele dá manifestações importantes de virilização.
alteração da tonalidade da voz, hipertrofia do clitóris e o hirsutismo. Uma síndrome de Cushing qualquer, numa mulher, pode levar ao hirsutismo. Porque, embora o problema seja o excesso de cortisol, sempre acontece também um excesso um aumento, discreto de androgênios. Não o suficiente para dar uma síndrome de virilização na mulher, mas o bastante para dar hirsutismo. Então, o hirsutismo, às vezes, você observa em mulheres com síndrome de Cushing. Tá bom? Vamos embora. Osteoporose. Né? O cortisol é um hormônio que induz a desmineralização óssea. Então, alguns pacientes podem ter osteoporose. Agora, uma coisa importante. Essa osteoporose, ela é observada com maior frequência na coluna vertebral. Tá? Então, olha só, um paciente que se acha que é gordo, mas ele tem estria violácea. Uma paciente muitas vezes jovem, que tem estria violácea, obesidade centrípeta, que às vezes a obesidade por si só pode ter uma distribuição centrípeta, mas é estranho, é centrípeta, tem uma gibosidade importante, tem estria violácea, não é uma obesidade comum, não é uma obesidade ordinária. Aí vai fazer uma radiografia, desmineralização na coluna vertebral. O estudo de densitometria confirma isso. Aí você vai falar, peraí, esse troço aí não está normal. A gente tem que suspeitar de síndrome de Cushing. Tá certo? Vamos embora. Agora é o seguinte, hiperpigmentação. Quem viu o bloco 1, quem assistiu o bloco 1, vai matar. Pode ter hiperpigmentação? Pode ter hiperpigmentação. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu falei isso no bloco 1, vou repetir. O ACTH, ele é derivado de uma molécula muito grande, chamada de proópio melanocortina, POMC. Isso acontece com você, acontece comigo. Toda vez que o ACTH é produzido a partir dessa molécula, é produzido também um hormônio chamado hormônio estimulante dos melanócitos. Isso é o normal. E na doença, esse padrão se mantém. Então, se eu tenho, por exemplo, um adenoma hipofisário produtor de altos níveis de ACTH, ou seja, doença de Cushing, esse adenoma vai produzir também altos níveis de hormônio estimulante dos melanócitos. E o resultado é um escurecimento da pele em alguns pacientes que têm doença de Cushing. Tá certo? Escurecimento importante da pele em indivíduos com síndrome de ACTH ectópico ocasionada pelo Old Cell. Por que o escurecimento é importante? Porque os níveis de cortisol e de ACTH são muito altos nessa síndrome do ACTH ectópico determinada pelo Old Cell. Tudo bem? Vocês querem ver uma dica interessante? Tá? Uma dica interessante que é o seguinte. O paciente, quando tem Old Cell, vocês sabem que essas alterações, distribuição de gordura corporal, uma distribuição centrípeta, presença de estrias, não é isso? Aumento do consumo muscular periférico. Isso leva um tempo para aparecer, tá? A síndrome de ACTH ectópico, ocasionada pelo Old Cell, ela vem de forma abrupta e o paciente com Old Cell não dá tempo dele desenvolver essas outras características. Tudo bem? Então esse paciente muitas vezes tem um escurecimento importante da pele, né? Uma fraqueza muscular importante, ainda sem atrofia muscular, sem consumo muscular significativo, mas ele tem uma fraqueza muscular importante, ele tem um escurecimento da pele e o excesso de cortisol acaba tendo um efeito mineralocorticoide. O que é um efeito mineralocorticoide? É um efeito semelhante à aldosterona. Então esses pacientes muitas vezes eles se apresentam com uma hipopotassemia. Então pescou, paciente com Old Cell, fraqueza, hiperpigmentação, hipopotassemia, você deve pensar em ACTH ectópico. Tudo bem? Não espere encontrar astria violácea, obesidade centrípeta nesses doentes, porque não vai dar tempo. Tá certo? Só essa dica que eu queria dar. Então, hiperpigmentação estão nas causas ACTH dependentes. O que mais que valeria falar aí para vocês sobre síndrome de Cushing?
É comum na síndrome de Cushing nós encontrarmos manifestações psiquiátricas devido ao excesso de cortisol, tá? Então, muitas vezes, as pessoas acham que é um gordo maluco, né? Um gordo esquizofrênico. Nada a ver. O paciente tem manifestações psiquiátricas devido ao excesso de cortisol. Tudo bem? Gente, vamos ver agora o algoritmo diagnóstico da síndrome de Cushing, né? Isso aqui é o assunto, um dos mais importantes dentro da síndrome de Cushing. Tudo bem? Então, vocês têm que ter toda a atenção. Atenção, quem estiver dormindo, acorda, né? Ou então, se você não prestou muita atenção no que eu vou falar, você volta de novo para assistir, tudo bem? Você olha esse algoritmo, por exemplo, nos livros textos de clínica médica, o Harrison, o Cécio, você desanima. Olha lá, tem preguiça de acompanhar, mas é muito simples, tá? Para você memorizar o algoritmo, como qualquer outro algoritmo, você tem que entender o princípio dele, né? Vamos ver o princípio desse algoritmo? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Está aqui. Hipotálamo, hipófise suprarrenal. O hipotálamo, todo mundo sabe, produz o CRH, que estimula a hipófise a produzir e a liberar ACTH. O ACTH chega sobre o córtex suprarrenal e estimula o córtex suprarrenal. Todo mundo sabe disso. Agora vamos ver o seguinte. Imagine que eu cheguei na sua casa, isso aqui é um indivíduo normal, você. Imagina que eu cheguei na sua casa às 23 horas. Alguns livros ainda botam meia-noite, tudo bem. Cheguei, interessa, às 23 horas na sua casa, e antes de você dormir, administrei dexametasona. Tá? Dei dexametasona às 23 horas. Tá? O que vai acontecer com o seu eixo? A dexametasona vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea, e ela, como todo bom glicocorticoide, ela vai inibir a produção hipotalâmica de CRH. Concordam? Ela vai inibir a resposta hipofisária ao CRH, que já está baixo. O resultado é um ACTH muito baixo. Aí a sua suprarrenal, você pode estar notando, ela não vai ser estimulada pelo ACTH durante a noite, como é. A sua é, a minha é, em condições normais, mas você tomou dexametasona. Sabe o que vai acontecer? A suprarrenal, pobremente estimulada pelo ACTH durante o sono, vai fazer com que o seu cortisol, que eu vou colher de manhã, por volta de 8 horas da manhã, no dia seguinte, vai fazer com que o seu cortisol esteja reduzido. Tá certo? Aqui, ó, caiu o cortisol. Melhor dizendo, nós chamamos que o cortisol está o quê? Nós chamamos esse cortisol de suprimido. Por exemplo, o valor normal de um cortisol plasmático é de 5 a 25 microgramas por decilitro, às 8 da manhã. O que eu chamo de supressão, esse cortisol vai ter que estar menor do que 1,8. Isso é o normal. Basta que ele esteja maior que 1,8 para eu dizer que não suprimiu. Tá certo? Mas uma resposta de um indivíduo normal é a supressão. Por que isso é importante? Muito simples. Os pacientes com síndrome de Cushing, eles não suprimem esse cortisol. Deveria estar suprimido, não deveria? Eles não suprimem. Então vamos ver qual é o teste de triagem? Vamos ver qual é o teste de triagem. Está aqui. A triagem. Eu vou dar 1 miligrama de dexametasona às 23 horas e vou colher o sangue do paciente às 8 da manhã. Se for um indivíduo normal, o cortisol dele vai estar menor que 1,8. Se ele não suprimiu, maior que 1,8, eu digo que ele é positivo para a triagem de síndrome de Cushing. Nesse momento aqui, eu não tenho ainda o diagnóstico de síndrome de Cushing. Não tenho ainda. Porque, em algumas situações, obesos podem não suprimir. Então, o próximo passo é pedir exames que fechem o diagnóstico de síndrome de Cushing. São 2 exames que eu posso pedir. O cortisol urinário livre ou o cortisol salivar noturno. Então, está aqui. Próximo passo, cortisol urinário livre ou cortisol salivar noturno. Reparem que é ou, não é e. Se em qualquer dos dois eu notar, por exemplo, um cortisol salivar noturno alto ou um cortisol urinário livre alto,
Nesse momento, eu tenho o diagnóstico de síndrome de Cushing. Eu tenho o diagnóstico de síndrome de Cushing. Tudo bem? Agora, você estaria satisfeito só com o diagnóstico de síndrome de Cushing? Não. É importante, gente, que além do diagnóstico de síndrome de Cushing, a gente determine a etiologia da síndrome de Cushing. Lembra que eu classifiquei para vocês no começo da aula? Existem as causas ACTH dependentes e as causas ACTH independentes. Então, nesse momento do algoritmo, para separar o joio do trigo, a gente tem que pedir o quê? A gente tem que pedir a dosagem do ACTH plasmático. Então, vai ser nosso próximo passo, dosagem do ACTH. Então, lembra, fiz o diagnóstico de síndrome de Cushing, o meu passo seguinte é dosar o ACTH, para tentar determinar a etiologia da síndrome de Cushing. Então, vamos lá. ACTH. Vamos imaginar que o ACTH está reduzido ou indetectável. Gente, então isso aqui é uma causa ACTH independente. Quando eu falo em causas ACTH independentes, ou seja, produção autônoma de cortisol por um tumor de suprarrenal, eu vou pensar em adenoma e vou pensar em carcinoma. Então, o meu próximo passo é pedir uma tomografia computadorizada de abdômen para ver se é um tumor enorme. Se for enorme, provavelmente é carcinoma. Se for um tumor menor que 3 centímetros, provavelmente é um adenoma. Se for um tumor entre 3 e 6, a maioria continua sendo adenoma, mas a gente joga com outros dados laboratoriais, então eu vou pedir uma TC e vou pedir a dosagem de hormônios que avaliem um possível estado de excesso de androgênios de origem suprarrenal, que são 17-cetosteroide urinário e o 17-cetosteroide urinário ou o sulfato de DHEA plasmático. Então, é exatamente assim que deve ser o nosso algoritmo. Isso cai em prova. Por exemplo, você está investigando um paciente com síndrome de Cushing, o ACTH é indetectável. Qual é o próximo passo? TC de abdômen e dosagem desses hormônios. Às vezes tem só TC de abdômen, você vai lá e marca. Tudo bem? Segunda situação, o ACTH não está suprimido, tá? Não está baixo, não está suprimido. Está maior que 20 picogramas por ml. Então, nesse momento, eu posso dizer que nós temos uma síndrome de Cushing ocasionada, determinada, por uma causa ACTH dependente. Ah, Marcelo, tumores produtores ectópicos ou um adenoma de hipófise, que é a doença de Cushing, que, aliás, é a causa mais comum de síndrome de Cushing endógena. Certinho. Então, você vai fazer duas coisas, tá? Você vai pedir um teste de supressão de dexametasona em altas doses. Um teste chamado de teste Lidl-2. Você vai dar para esse paciente 2 miligramas de dexametasona de 6 em 6 horas, então 8 miligramas por dia, durante 2 dias. E você vai observar para saber se o cortisol do cara vai suprimir ou não vai suprimir. Combinado a isso, você vai deixar marcado uma ressonância magnética de célula túrcica. Eu já vou adiantando para vocês coisas importantes. O teste de Lidl-2, que você dá uma cacetada de dexametasona para o cara, se ele tiver doença de Cushing, ele vai acabar suprimindo o cortisol, porque a dose é muito alta. Ele vai acabar suprimindo o cortisol. Ao passo que o paciente, com ACTH ectópico, ele não vai suprimir, mesmo você entupindo ele de dexametasona. Tá certo? Vamos lá. Então, primeira possibilidade. Ele tem uma supressão, ele suprimiu o cortisol dele depois de 2 dias de dexametasona em altas doses. Ele suprimiu o cortisol dele, tá? E ele tem uma ressonância magnética positiva para um adenoma de hipófise. Então, qual é o diagnóstico do paciente? Doença de Cushing. Doença de Cushing. Segunda possibilidade, não suprimiu. Qual é a condição que eu falei para vocês que não suprime? É o
ACTH ectópico, não suprimiu. E a ressonância magnética de célula túrcica é negativo. É claro, a produção de ACTH não é por um adenoma hipofisário, é por um tumor outro, fora da hipófise, tá? Provavelmente um old cell, um carcinoide brônquico. Então, o próximo passo, a CTH ectópico está dando o diagnóstico. O próximo passo é uma tomografia computadorizada de tórax. Tá certo, gente? Agora, prestem atenção, vocês que estão aí, né? Prestem atenção, né? Terceira possibilidade. Houve supressão, mas a ressonância magnética é negativa. Peraí, mas essa não pode ser. Se houve supressão, não é adenoma de hipófise? Sim. Ressonância magnética negativa, como é que pode ser? Lembra que eu falei no começo da aula? Um pouquinho mais da metade só dos microadenomas de hipófise são visualizados na ressonância magnética com gadolínio. Então sobra aí uns 40%, 45% que não são visualizados. Então, nessa situação, para você poder provar que o excesso de cortisol vem a partir de um excesso de ACTH de origem hipofisária, você vai ser obrigado, você não, o radiologista que faz intervenção, a cateterizar o seio petroso inferior para colher o ACTH, à direita e à esquerda, e comparar com o ACTH plasmático. Então, eu vou fazer uma cateterização do seio petroso inferior para colher a CTH diretamente dos seios hipofisários, que drenam a hipófise, e jogar numa fórmula que tem no denominador o ACTH plasmático. Tudo bem? Para eu saber até de que lado está vindo o excesso de ACTH para eu planejar minha intervenção cirúrgica, porque eu não estou vendo o microadenoma. Então, se é do lado esquerdo, eu vou fazer uma hemipofisectomia à esquerda. Então, nessa situação aqui, o microadenoma não é visualizado pela ressonância magnética com gadolínio. Tudo bem? Então, o próximo passo continua sendo doença de Cushing, microadenoma, aqueles microadenomas não visualizados, e a conduta é cateterismo do seio petroso inferior. Tudo bem? Então, prestem atenção nesse algoritmo. Presta atenção nesse algoritmo. Tá? Vou ficar parado aqui do lado dele. Parei. Tá aqui. Tá? Vambora. Tratamento da síndrome de Cushing vai depender da sua causa. Vai depender da sua causa. Exemplo. Doença de Cushing. O que eu vou fazer? Adenomectomia transesfenoidal. Tudo bem? ACTH ectópico. O que eu vou fazer? Old cell. Eu vou controlar o hipercortisolismo com cetoconazol, tá certo? E vou fazer uma adrenalectomia bilateral em casos de refratariedade. Pegaram isso? Então eu vou explicar com calma as duas. Em primeiro lugar, a doença de Cushing, o tratamento de escolha para a doença de Cushing é uma adenomectomia transesfenoidal, tá? Tudo bem? O que acontece na adenomectomia transesfenoidal? É um procedimento neurocirúrgico. No pré-operatório desses pacientes, eu tenho que controlar farmacologicamente o hipercortisolismo. Eu não posso mandar o paciente para o centro cirúrgico com níveis elevados de cortisol. Nós vamos ter problemas glicêmicos no perioperatório, a gente vai ter problemas de cicatrização de feridas no pós-operatório, tá certo? Então, esse cara não pode ir com hipercortisolismo para o centro cirúrgico. Então, o controle farmacológico, muitas vezes, que se utiliza por um período no pré-operatório, é uma droga que inibe, né, as enzimas suprarrenais responsáveis pela síntese de cortisol, que é o cetoconazol, aquele antifúngico que vocês conhecem. Então, o hipercortisolismo pré-operatório, ele pode ser controlado com o uso de cetoconazol, para o paciente realizar uma cirurgia segura. Tudo bem? Tranquilo? Old cell. O que eu falei para vocês sobre old cell? Um paciente que desenvolve síndrome de Cushing ectópica por old cell, ele já tem um prognóstico extremamente reservado. Ele é um paciente que tem hiperpigmentação, fraqueza muscular e potássio permanentemente baixo. Tá? O que nós podemos oferecer para esse doente
é um controle farmacológico do hipercortisolismo com cetoconazol, tá? Caso, porque esse paciente não adianta tratar a síndrome de Cushing porque não vai resolver. Ele tem um tumor, né? Já existe uma correlação entre a presença de Cushing ectópico e um prognóstico reservado em quem tem outro céu, que normalmente já é um prognóstico reservado por si só. Mas o surgimento da síndrome de Cushing nesses doentes parece coincidir com um prognóstico ainda pior. Então você não tem muito o que oferecer para ele, a não ser controlar o hipercortisolismo farmacologicamente. Agora, quando existe refratariedade ao tratamento farmacológico, o cirurgião, recomenda a retirada de ambas as suprarrenais. A gente vai fazer uma adrenalectomia bilateral, tá certo? Aí não tem outro jeito. Vamos embora. E os tumores suprarrenais? Gente, olha só. Vamos falar primeiro do adenoma. O tratamento do adenoma é a adrenalectomia videolaparoscópica. Disso aí ninguém tem dúvida, tá? O grande problema da ressecção de um adenoma suprarrenal, e isso vale também para o carcinoma, é o seguinte. Vamos imaginar que o nosso paciente tem um adenoma suprarrenal provocando a síndrome de Cushing. Então esse indivíduo tem cronicamente o seu ACTH suprimido. Claro, é uma causa ACTH independente, né? Então ele tem cronicamente o seu ACTH suprimido. E a gente sabe que o ACTH ele é um hormônio trófico para a glândula, para o córtex da suprarrenal. Vamos imaginar que o tumor do paciente é à direita, o adenoma está à direita. Como é que anda a suprarrenal esquerda desse paciente? Obviamente a suprarrenal esquerda dele está atrofiada, porque esse indivíduo tem níveis baixos, constantes de ACTH. Então a suprarrenal esquerda está o quê? Está atrofiada. A hora que você ressecar o adenoma, na realidade você não resseca o adenoma, você resseca a suprarrenal, esse indivíduo vai ficar com a suprarrenal dele esquerda, teoricamente saudável, porém atrofiada. O resultado vai ser uma profunda insuficiência suprarrenal. Então é muito importante que se comece para esse paciente uma infusão de hidrocortisona intraoperatória, para que esse fenômeno não ocorra. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Carcinoma suprarrenal. A gente sabe que a maior parte dos pacientes, geralmente pacientes com quinta, sexta década de vida, esses pacientes, a maior parte deles morre em 3 anos. É um tumor agressivo, tá? Geralmente por metástases hepáticas, metástases pulmonares. Nos pacientes que, na avaliação inicial, eles não apresentam metástases, o tratamento do carcinoma é a ressecção em bloco, através de uma laparotomia. A ressecção em bloco vai envolver a suprarrenal do doente, vai envolver órgãos adjacentes e linfonodos. Tá? Tudo bem? A gente sabe que mesmo assim existe possibilidade no futuro nós sermos surpreendidos por metástases pulmonares e hepáticas. Na presença de metástases, no momento da apresentação da doença ou posteriormente, o tratamento deve ser com mitotano. O mitotano é uma droga que inibe as vias sintéticas da suprarrenal, do córtex suprarrenal, e também as vias sintéticas tumorais, na produção de cortisol. O mitotano, todo mundo já sabe, ele é derivado de um inseticida, só para você ter uma ideia da toxicidade dessa droga. Hoje em dia, muitos esquemas de tratamento oncológico substituem, né, o mitotano pela uma droga chamada cisplatinum, mas o resultado é muito desapontador, tá certo? A chance de cura que esses pacientes têm é eles serem surpreendidos no momento precoce da doença, sem ainda o aparecimento de metástases à distância. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver os exercícios. Na avaliação radiológica da síndrome de Cushing, o exame preferencial do abdômen para visualização das suprarrenais o que eu disse para vocês? Faz parte do nosso algoritmo diagnóstico. Né? Suspeita de adenoma ou carcinoma, o exame é a tomografia computadorizada de abdômen. Tranquilo, né? Vamos para o próximo, essa do fundão. Após demonstrar a presença de hipercortisolismo, o próximo passo na investigação de sua etiologia é solicitar. Gente, presta atenção.
que é demonstrar a presença de hipercortisolismo? Hipercortisolismo é sinônimo de síndrome de Cushing. Então, o enunciado poderia ser o seguinte, ó, após demonstrar a presença de síndrome de Cushing, lembra no algoritmo? Qual é o próximo passo da gente? Lembra que eu falei? Fiz o diagnóstico de síndrome de Cushing, mas isso não me deixa satisfeito. Eu tenho que saber se é uma causa ACTH dependente ou se é uma causa ACTH independente. Então, o próximo passo é solicitar o quê? Solicitar dosagem de ACTH. Está aqui, ACTH plasmático, para a gente separar o joio do trigo. Lembram disso, né? Vamos embora. Num menino de 8 anos, com características da síndrome de Cushing e níveis basais altos de ACTH. Então, vamos ver aqui, ó, paciente com diagnóstico possível de síndrome de Cushing e níveis basais altos de ACTH. Já fomos atropelados no nosso algoritmo. Ele já está dizendo que o paciente tem níveis altos de ACTH. Então, por exemplo, não pode ser adenoma, não pode ser carcinoma suprarrenal, que não são nem tumores da infância. Mas tudo bem, mesmo se não desse a idade, não pode ser, não pode ser. Então, com ACTH elevado, ou é o adenoma de hipófise, a doença de Cushing, que é a causa mais comum de síndrome de Cushing endógena, ou é o ACTH ectópico, que eu estou achando muito difícil pela faixa etária do paciente, é uma criança, né? Vamos lá. Ele apresentou supressão adequada ao teste de dexametasona com dose elevada, LIDL-2. O que eu falei para vocês no algoritmo diagnóstico? Numa causa de síndrome de Cushing, ACTH dependente, em que nós encontramos supressão do cortisol após teste de dexametasona em altas doses, só tem um diagnóstico para esse paciente: doença de Cushing. Vamos pedir uma ressonância de célula túrcica para a gente tentar surpreender esse adenoma, que a gente sabe que na maioria das vezes é um microadenoma, menor que 10 milímetros de diâmetro, tá? Então, o diagnóstico mais provável desse paciente é um adenoma hipofisário produtor de ACTH. Pegaram, gente? Tudo bem? Vamos lá. Paciente com suspeita de síndrome de Cushing apresenta níveis plasmáticos de cortisol de 24, milagre, deram um valor normal, né? Após 1 miligrama de dexametasona a 0 hora. Gente, que teste é esse aqui? O que foi feito no doente? Isso é o algoritmo, o diagnóstico, vocês estão percebendo. Que teste é esse aqui? Isso aqui, gente, nada mais é do que a triagem. Isso aqui é a triagem. Suprimiu ou não suprimiu com a triagem? Não suprimiu. A gente, quando fala que suprimiu, o cortisol às 8 da manhã é menor que 1,8. Ele está com 24. Outra coisa também que vocês devem estar aí meio perturbados: dexametasona à meia-noite. Edições anteriores do Harrison, ao invés de colocar 23 horas, colocavam à meia-noite. Do ponto de vista prático, não tem tanta diferença assim, tá? Então, encarem isso aqui como a triagem. Então, o paciente não suprimiu com a triagem. Nos autoriza o quê? Nos autoriza a continuar o nosso algoritmo. Demais exames: cortisol urinário livre elevado. Para cortisol urinário livre elevado, já quer nos dizer o seguinte: o paciente tem síndrome de Cushing, ponto. Poderia ser substituído esse exame pelo cortisol salivar noturno, não teria problema nenhum, que também estaria elevado. Aí ele já dá um dado adicional, com níveis indetectáveis de ACTH. Então, esse paciente aí, ele não tem doença de Cushing. Ele não tem ACTH ectópico, porque o ACTH está suprimido. Então, esse cara tem carcinoma suprarrenal ou adenoma suprarrenal, concordam? Então, é isso aí. Aí ele pergunta o seguinte: qual é o próximo exame a ser solicitado para o esclarecimento diagnóstico? Gente, o exame principal é um exame de imagem. Nós podemos solicitar também exames bioquímicos para detectar um possível excesso de androgênio suprarrenal na suspeita de um carcinoma, tá? Só que o principal exame é o exame de imagem. Então, qual é o exame de imagem, gente? Tomografia computadorizada de abdômen. Uma resposta completa: tomografia computadorizada de abdômen, dosagem dos 17 cetosteroides urinários e dosagem do sulfato de DHEA plasmático. Pegaram? Reparem, né, como tem questão sobre algoritmo diagnóstico da síndrome de Cushing. Agora vamos dar uma respirada funda.
e vamos falar sobre insuficiência suprarrenal. Tá certo?